Vamos conversar hoje sobre um assunto que talvez possa parecer até um pouco árido, o tema, mas não é. Ele faz parte do nosso dia a dia. É sobre a ética do cristão. E quando eu falo que é sobre a ética do cristão, eu quero me referir que é sobre o comportamento que o cristão deve ter. As pessoas se habituam a agir e elas aprendem a se comportar dentro de um contexto de normas, de recomendações, de orientações, que elas começam a aprender desde crianças, quando pai, mãe, tio, avô, avó vão ensinando. E isso é tão óbvio que, diante de muitas situações, várias vezes, nós dizemos assim: ah, fulano não tem ética. Fazer uma coisa dessas, não devia ter dito aquilo. É falta de ética ter dito aquilo. Então, vejam, se nós não vamos saber cientificamente ou filosoficamente o que quer dizer ética, na prática, no dia a dia, nós sabemos o que é ética, pela nossa própria experiência. A ética, ela é um conjunto de normas, de regras, de preceitos de caráter moral que normatizam, que orientam, que dizem como deve ser o comportamento das pessoas e como deve ser o trato dessas pessoas uma com as outras. E eu gostaria de conversar hoje com vocês exatamente sobre isso. Nós, como cristãos, qual deve ser a nossa ética? Qual deve ser o nosso comportamento? Paulo esteve preso durante algum tempo na cidade de Roma. De lá, ele escreveu várias cartas para várias igrejas. E uma dessas igrejas para as quais ele escreveu, a igreja de Éfeso, ele escreveu dizendo assim: rogo-vos que andeis como é digno da vocação para a qual ou com que fostes chamados. Repetindo, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo diz que quando nós fomos chamados por Deus, quando fomos convocados por Ele e nos tornamos cristãos e nos tornamos seguidores de Cristo, nós devemos andar de tal maneira, devemos andar de uma maneira que sejamos dignos de ter sido chamados por Deus. O nosso comportamento deve ser de uma maneira que as pessoas vejam Deus em nossa vida. Nós devemos ser dignos do chamado que recebemos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A Bíblia mostra qual deve ser o nosso relacionamento com Cristo e a nossa ética. Ou seja, a Bíblia mostra como deve ser o nosso viver. Esse nosso viver é o que fazemos, é o que falamos, é como tratamos as pessoas, é como tratamos os nossos negócios, é como agimos no nosso dia a dia. Isso tudo vai demonstrar a nossa ética cristã. E Paulo diz que tem que ser de tal maneira que nós sejamos dignos de termos sido chamados por Deus. Durante essa semana, nós vamos ver alguns aspectos dessa ética.
Nós vamos ver como deve ser a ética conosco mesmo, vamos ver como deve ser com os outros e vamos ver como deve ser com Deus. Nós temos que ter essa conduta que mostre para o mundo que a nossa maneira de viver, que o nosso comportamento, que o nosso agir é diferente. Vamos procurar fazer isso? A partir de amanhã, nós vamos falar de uma maneira mais específica cada um dos aspectos da nossa vida. Até amanhã. Se você está gostando das nossas palavras, do conteúdo que temos lhe passado, eu ficarei muito feliz se você se inscrever no meu canal do YouTube. O canal é Mércia Madeira. Obrigada.